A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia é perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo o amor com momentos inesquecíveis. VIP Car Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Se os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira justa o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela que é minha estrela de todos os palcos. Todos os shows. Você sempre dá show pra A mim. máquina do som. Não, mas não, deu A máquina do som é Matusa, Matusa, né? já Não, foi. tá certo. Já veio aqui. Não deu, essa não deu. Essa Tá, é outra vai. coisa, né? Ele já tocou com Matusa, será? Mas já com todo o nosso convidado? Mas com muita gente. Matusa, mas já? com todo mundo, eu acho. Eu acho que com todo Jesus. mundo tá envolvido. Isso que ele não tem idade, né, mano? Pra ser tanto, assim, tantos shows. Não tem que seguir, ele tem 60 já. Quantos anos já? 38. 38. Zerado. Dá pra ter um currículo bom? Dá pra ter um currículo. O Programa do Avesso tá no ar. Vamos Hoje ao apresentar vivo, quem né? tá aqui. Já ao vivo, voltamos. Ontem era gravado, é isso? Programão, né? Programaço. Baita ontem. programa. Olha, Gostou, grande, Spiazzi? entendeu? Muito bom ontem. Esse Spiazzi eu vi ontem. Quando ele começou a falar ainda em cadeia de valor, começou a falar dos negócios que geralmente não se revela, muito, muito legal. Guilherme Spiazzi tá aqui hoje com a gente. O que ele tá fazendo aqui? Pete, Mano, Pete e Guilherme. Ele veio fazer o quê? Parece que ele trabalhou com o nosso convidado hoje. E não foi aqui, né? Não foi aqui, Não foi foi no aqui. United Olha, States. mano, olha. Vamos Chique, apresentá-lo, Charles Carminati. Bem-vindo ao Programa do Avesso. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Charles, técnico de som, de shows e eventos, é isso? Qual é o nome em inglês pra ficar mais bonito? Vai. Acho que se usa lá fora, usa Sound Engineer, Sound Technician. Ó, com Tem- technician FOH. engineer. Exato. FOH, que é o bonito, Front é. of the House, Olha, bonito. o cara que Olha, mixa. tá Já vendo, me chamaram mano? de outros nomes, né? Eu também não posso. Também- Producer. Tem quem chama de sonoplasta também. Sonoplasta. Tem, Fazia é. tempo que eu não ouvia. Nada contra, mas a única coisa que a gente não gosta de ser chamado é de DJ. Não, mas daí DJ não, né? Daí... Mas acontece. Mas daí Você não DJ sabe, é Não, outra mas coisa, sonoplasta não. também é Nada contra complicado, os né? DJ, mas acontece isso às vezes. Acontece, né? Quer ver quando tu tá mixando e pedem música ainda. Como é que é? Você tá... Fazendo a mixagem do fazendo show e... Não, pra quem não sabe, num geral, pra galera que tá ouvindo o Avesso, o técnico é aquele cara que fica naquela casola cheia de botão, não é? Geralmente no meio do show, é isso? Pode-se dizer que sim. É mais ou aquele menos que isso. briga contigo quando tu tá na balada, entendeu? Que às vezes Por tu quê? estás ali tomando uma com teus amigos, daí ele fala assim, frente. dá licença, não é assim, Charles? É, mas tipo, sai de perto, querida. Tipo, manda a galerinha sair ali da parte do som. Com certeza. Faz uma ilha. Com certeza. É o House Mix que a gente chama. E aquilo se usa tudo. Tudo que tá lá se usa. Eu acho aquilo uma mentirada. Eu acho que vocês devem usar 2 botões, entendeu? E faz aquela mesa. Usei falta. Não, aquela Tu mesa apontou linda. quantos botões tem numa mesa, mais ou menos? É, como o Guilherme falou, eu adoraria que fosse verdade, mas a maioria das vezes falta botão, na verdade. Todos são usados. São. É normal uma banda usar 32 canais, é o básico. Tá, mas vamos por ordem. Quando você fala canal, não é de TV, né? Que as pessoas estão ouvindo, no máximo... Elas têm que entender o quê? Por exemplo, cada instrumento vai num canal? Pra galera tá... Uma mesa de som pequena hoje em dia, digital, ela tem 32 entradas e 16 saídas, que são as vias de monitor, né? Que a gente chama. Cada artista escuta só o que ele quer escutar. Então, se tiver 11 pessoas no palco, tu tem que ter, teoricamente, 11 vias de monitor. Mas é mesa. parecida com essa nossa mesa aqui da rádio? É bem parecida com a da rádio. Tipo, como tu tá agora com fone de ouvido, tu tá escutando a tua voz, a minha, a voz do Guilherme, do Mano. Mas só tu que pode selecionar, se eu quiser. Exatamente. Pode chegar e dizer, olha, eu quero a voz do Mano mais baixa. Se eu não a voz quiser do escutar pitch, eu posso? Eu quero tava sem a voz contando, do né? Mano, Marlon. Tu tava- pode cortar a voz do Mano no Posso. programa de Eu hoje? tava contando A aqui gente na faz a minha mesma mesa. coisa, só que Quantos às vezes- canal tem? 16, não é? 26. 26? Contando A Tudo e bem, B, 26. É grande, pequena, média, Charles? É uma mesa, eu acho, pra uma situação igual essa, é uma mesa bem grande. Com Por essa certeza. bosta de programa aqui, tá bom. Não. Usa quantos botões, Marlon, no nosso programete? 1, 2, 3, 4. Daí tem disparador, tem mais. Ih, vai coisa pra caramba aqui. É, tem bastante. Tá valendo Mas alguma quando você coisa. começou, não era digital. Não. Era uns troços analógicos. O advento das mesas digitais, eu acredito que foi... Eu lembro de ter visto mesa digital no Brasil, na época era Inova Som, acho. Final dos anos 90, mas entrou pesado assim na segunda metade, eu acho, dos Tá, e anos 2000. tu começa a trabalhar com isso quando? Já de berço?
Pode-se dizer que sim. Assim, as minhas primeiras memórias eu devia ter 10 anos. Tá, mas você foi criado em casa noturna. Sim, sem dúvida. Vamos explicar, né, gente? Explica O Charles aí, é né, filho vai. do Jaci Carminati, que a gente tá esperando aqui no programa da vez. Ele vai vir, Agora não? ele venha. Por azar, ele estava em Criciúma ontem, só que teve que ir embora. Ele mora em Florianópolis. Tu sabe que o Gazu contou um segredo dele? A gente não vai revelar, a gente vai deixar no verdade. programa com o Gazu. Gazu contou Mas um segredo não, é dele. segredo recente, de agora ele falou. Ele é vizinho do Jaci, é Eles isso? moram, eu acho, no João Paulo, né? Eu acho. Pois, exatamente. É, no Saco Grande, eles moram. João Paulo e o Gazu João falou. Paulo de agora, é muito bonito, João Ah, Paulo. Saco é. Grande, o nome do bairro. Não sabe, mas deve ter muito segredo, principalmente da Tem. Novenha, né? Mas daí tu cresceu na êxtase, onde era, Charles? Antes disso. A êxtase era onde era até esse tempo atrás o Banco do Brasil, né? Que fechou, acho que recentemente, ali do lado do Criciúma Shopping. Até eu fui na Extra. Imagina, Vai te ver mas, só como que- é mas, velho. mas tu era jovem, né? Se tu não É, tivesse ido naquela na época. êxtase, tu não teve... Final dos anos 90, né? Mas teve várias, né? A Signos, a Circos, a New York São Simão. New York da Praia também? Sim, New York sim. da Praia. Bons tempos. New York da Praia deu muita gente, era bacana? Não, Então, imagina. Nossa, final dos anos 70. Via Fratelli, lembra? Na minha opinião, foi a melhor, assim, a melhor casa que ele já fez, o Via Fratelli. Funcionava aqueles telefones? O pessoal Funcionava. paquerava com o Ah, é telefone? verdade, tinha isso, né? Gente, tinha WhatsApp, tinha telefone nas mesas, era bárbaro. Podia Tá, usar não só pra paquerar, como pedir bebida, chamar o garçom. Pedia pizza. ó. Genial, né? Pizza, tinha pizzaria junto, né? Foi inovador na Caraca, época, né? velho. Quando é que saiu essa ideia? Eu não sei, meu pai teve a ideia, eu não sei se ele copiou, ele pensou naquilo, enfim. Mas Vamos trazer o Jaci aqui, ele vai contar tudo Vai contar pra essa gente. história? Vai contar. Tá, mas daí você vai para os Estados Unidos, colocar som é lá. Você começa ou não? Não, Começa não, aqui já já? comecei aqui. Comecei aqui, sim. Com quantos anos você começou a mexer com isso? Eu acho que de eu ter o meu próprio equipamento, assim, eu devia ter uns 14, 15 anos. Já Por gosto próprio, Charles, gostava? trabalhava com isso, né? Então, acabava... Qual foi o primeiro show, você lembra? Que, você eu se fiz? Meteu? É, que você se meteu assim. Era dessas bandas locais da época. Banda Vinhas. Bom, Tá, pra galera Puxa entender, vai, que vida. shows que você já fez, vai. Só os grandes. eu acho que é não mais fácil perguntar um que eu não fiz, eu acho que... Eu não saberia fiz, dizer. ó. Aí é pra quebrar, né, cara? Mas vai. Eu já trabalhei lá, produzindo com ou sem o meu equipamento, sei lá, da época do Axé, Ivete Sangalo, Cheiro de Amor, Banda Eva, Babado Novo, antes e depois da Cláudia Leite. Babado Novo. Sertanejos todos que tu imaginar, Tudo, Roupa cara. Nova, J Quest, Tribo de Já. J Quest a gente chegou a fazer 6 vezes no ano na época. Tem a história do Tribo de Jack que os caras lavaram tua louça? Isso é verdade? Não, teve uma do Tribo de Já nos Estados Unidos que o Fauzi quis economizar e botou eles dormir na casa do amigo nosso, o Mauri, e falou que era um hotel. E eles tudo cegam, né? Ah, não, né, cara? Sério mesmo, cara. Ele botou um monte de cama assim espalhada Não, e falou que era um hotel e eles acreditavam, coitado. Então, uma coisa que é legal que o Charles pode contar é a diferença da personalidade do músico quando ele tá aqui, E do músico quando vai pros profissional, Estados Unidos? e quando ele tá lá. Com certeza. Muda com tudo. Que ele Muda tudo, Ele vira cara. estrela quando chegar lá ou não? Não, ao contrário. Contrário, né, Muito mano? pelo contrário. Muito pelo Fica contrário. humilde, daí lá. não. Humberto Jéssica é um Ah, exemplo clássico disso, assim. Eu fiz show dele lá e ele, a palavra que eu não vou usar, mas ele é completamente diferente de fazer show com ele aqui. Aqui era um assim. cuzão, lá era um cara de gente boa. Eu ia usar essa palavra. Ele Obrigado. não deu entrevista pra gente, sabia? Ele não deu, então ele é não cuzão. deu, é um baita cuzão. Ele naquela casa no Ventuno, ele pediu um camarim assim absurdo e não entrou no camarim. Nossa, cara. Cara, Tipo pra que assim, você é tão ele saiu idiota, do show, cara? não quis bater foto com ninguém e tal. E nos Estados Unidos o contrário. Nos Estados Unidos ele bateu foto até com segurança, com o guarda que tava no meio da rua. Mas por que isso, cara? Porque o cara se acha grande Eu não demais. sei, eu não sei se eles têm a ilusão que estão tocando para americanos, o que é uma ilusão, né? Porque Nenhum americano vai jogar. Desmistifica isso, por banda, favor. banda brasileira que vai para os Estados Unidos toca para brasileiro. 99,99% do público que tá lá é brasileiro. Esse papo de turnê Tem- internacional é balela. O Guilherme talvez lembre, tem um caso Sim. do Caetano Veloso tocando no Wang Theater, lembra? E ele falando o show inteiro em inglês e a galera gritando: ô palhaço, só que só tem brasileiro, ô otário e tal. E ele o show inteiro Paralamas do Sucesso tocou falando lá, inglês, pra não tinha um brasileiro. americano, entendeu? Então, Todo mundo lá toca pra brasileiro. quem toca pra americano lá, Ivan Lins, João Gilberto, esse pessoal. Ed Mota. Ed Van Mota. Lins. Ivan Lins, sim. Ivan Lins e vai em Nova York eu acho que com frequência tocar. Mas essa Lembro do Charles ser um dos primeiros a ter gravador de CDs começou- em Criciúma, nos começou tempos da a treta. hipnose, o Carlos do Nossa, Centro. hipnose. eu lembro quando eu comprei o primeiro gravador, era um gravador Yamaha, eu acho, era caríssimo na época. Tu pagava R$20 num CD virgem, que hoje custa 20 E centavos. perdia, né?
Perdi a Você maioria. perdia o CD, né? Você ia gravar, dava pau no CD. Eu lembro que uma vez para gravar 200 CDs, a gente perdeu, acho, 70, 80. Não, e você botava gravar e parava o mundo, né? Você não podia encostar no computador, Não, né? tu não podia mexe, respirar, né? né? Não É mexe verdade. que trava. Ficar até longe. Ai, como vocês são velhos, credo. Não, mas é sem, verdade. sem contar fazer milagre com mesa de 8, Não, olha aqui, ó. canal, 12 canais. Já que estamos falando de votação nos Estados Unidos, ir para os Estados Unidos, voltar, ser rico. Beleza. Os caras tudo rico, né, cara? Olha aqui, tem jornal, mano. Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Clean Imagem no Nações Shopping. Aberto das 10 às 22 horas. E Guarde Mais Self Storage em Criciúma. Seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. Olha aqui, ó, 10 sinais que você não vai ficar rico. 10 sinais que você não vai ficar rico. Ser músico. Não, deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá. Não, ser músico não tá aqui. Não tá na lista Então, aqui. 11 agora. Primeiro, Pete, vai. Ser muito certinho e não arriscar. Gostar de desafios e estar aberto à mudança são pré-requisitos para se Parece que a tornar gente tá lendo o milionário. horóscopo, viu? Isso é muito Isso legal, né? significa que se você recusa uma proposta de assumir uma nova função no trabalho de morar no exterior, sem nem avaliar direito, dificilmente sua conta bancária crescerá muito. Gêmeos. Não, câncer, não vai agora. Não investir no mercado financeiro. Eu já tentei uma vez, eu comprei ações da Petrobras e me enrabei. Me enrabaram. Primeira vez. Nossa, devia então ter nunca comprado vou ser opções, rica, né? então. Não É, comprou não. opções, foi Investir comprar no ação. mercado Né? Eu sabia o que eu financeiro. comprei, entendeu? Opção, ação, acho que eu entendo isso aí. Trabalhar demais e viver sem tempo livre. Verdade. Tem uns amigos nossos que são assim. Entendeu? Eu aprendi agora, eu só trabalho 1 hora por dia. Boas ideias de Uma como vez. ganhar dinheiro surgem quando as pessoas saem da rotina com frequência. Quem não tem tempo livre não vai ser rico. Você viu isso muito lá fora? Lá fora tem muitos aqui, os Estados Unidos eles praticam muitos, cara. Essa questão aí de trabalhar e ficar sem tempo é o que mais tem, né? Mas lá eles praticam, eles trabalham demais lá. Trabalho demais, absurdamente. Lá se ganha por hora, então se o cara te chama, o patrão te chama domingo, 6 horas da tarde, fala que tu tem que trabalhar, tu vai. Se tu não vai, ele te manda embora. Não é igual os direitos trabalhistas que a gente tem aqui, entendeu? E é melhor ou pior, cara? Bem melhor. É melhor, né? Infinitamente melhor. Imagina, trabalha de segunda Só a tu vê sexta, a chega ta- segunda, recebe. Só tu vê a taxa de desemprego atual lá, né? Tem 320 milhões de pessoas, eu acho que é 4%, 4 e pouco por cento. Agora baixou, né? Odiar o trabalho. Se você odeia o seu trabalho, você tá no lugar errado, né? Mas isso é Mas por aí. verdade, né? Não ter sonhos na vida. Aí também, Ricos né? sonham muito, além de ganhar milhões. São aqueles objetivos que só de pensar nos causam arrepios. Ser imediatista e querer tudo pra ontem, Pete. Isso aqui é um erro. É É um verdade. erro, é. Economizar demais. Economizar em excesso pode ser ruim se você quer ser rico. Pessoas que pechincham demais e que sempre querem economizar ao máximo deixam de viver experiências que podem ser importantes, como uma viagem para um congresso ou um almoço com pessoas Olha, diferentes. Concordíssimo. Isso é Isso aqui. É mesquinharia, né? Tem outro nome. Nossa, mão de vaca, É que no péssimo, sul tem é bastante, verdade. né? Aqui no sul do Brasil o pessoal Temos amigos entende, que né? são assim também, né? Nossa senhora, cara, tem senhora, amigo. pior Convida que pra isso. almoçar, o cara não vai. Não seja essa pessoa, não seja, meu Sabe, amigo. se o cara não janta, o cara não almoça, o cara não vive, cara. Pelo amor de Deus. Hoje é cara. segunda-feira. É, não vou posso fazer almoçar. nada. É o Hoje sujeito que terça-feira. ganha 8 mil por mês Hoje é e tem o plano quarta-feira. pré-pago. Que isso, cara. Vai. É mais ou menos isso, Piazza. Pensar só. Não, e tem aqueles que também ganham 1.000 e vivem como se tivesse 8 aqui, né? Ah, não. A gente tem de tudo, né? Que aí Cuidado, tem pé no né? freio. Aí tem que ter os dois, vai. Pensar só em dinheiro não vai te deixar rico. Verdade. Se fosse padrão, tem os caras que só pensam em mulher teriam 1.000, né? Também é a mesma coisa. Pessoas né? que estão preocupadas Esse com o padrão resultado não- financeiro que deixam as oportunidades passar. Então, Achar que dinheiro não é importante também, aquele que desvaloriza demais o dinheiro. Ó. tudo é um equilíbrio, né? Tá vendo? Essas listas. Relacionar-se apenas com os amigos. Ó, isso aqui é errado. Você tem que ter. Como é que é networking? Networking? Networking. Você tem que se Não fala igual a comportar ele, como assim, os tu é chato ricos. igual a ele pra falar, cara. Não, não. Porque ele foi pro Estados O inglês Unidos, é virou assim, insuportável, Charles. entendeu? Não, não. Muito dá pra pelo- falar nada muito com pelo esse cara aí. contrário. Né? Fala heavy metal. Ele é chato, cara. Ele vem aqui, fica corrigindo. Ele fica Gosta de corrigindo- pegar no meu pé, Fica né? corrigindo todo mundo, cara. Tá, e daí, bicho? Mas qual o show mais animal que você já fez? Tem um que você entrou em como é que roubada? é? Não, roubada. Roubada você- né? várias. Mas, por exemplo, roubada- orgasmo. Na hora que você viu o cara no palco, você disse, meu Deus, esse cara eu sou doente por esse cara. Eu acho que não, a palavra orgasmo é meio exagerada, mas é... Então tu não tem tesão. Não, tem, mas não pro cara, né? Que tu falou o tá, cara. desculpa, vai. É que o mano tem, ele acha que todo mundo tem, né? sim, exato. Só fala em fã e ídolo esse aí. Não, eu lembro de uma vez que eu tava. E é surreal a experiência, porque era num clube assim, Spelunca, tá? Isso foi em Hyannis, lembra do Puffer Bells? Nossa. Era um clube Spelunca. Spelunca, E Spelunca me mesmo. contrataram e falaram assim: olha, tu vai tocar pra uma banda de rock pesado e tal. E não me falaram quem era a banda, só falaram que precisava de 2 amplificadores de guitarra e tal. Eu cheguei lá pra fazer a banda, o nome da banda se chamava Slash Snake Pit, que era a banda da carreira Slash, solo do Slash, guitarrista do do Guns Guns N' N' Roses.
E na hora que ele subiu no palco, assim, eu olhei e falei, bom, deve ser uma banda cover do Guns, né? Cara igualzinho? Não, cara bem mais gordo e tal. Fazia anos que eu não vi o Slash. E eu tinha levado um equipamento pequeno, porque era uma banda local, né? Show, pouca gente, eu acho que tinha 100 pessoas no show. Terrível, por sinal, o show. Mas era o Slash, entendeu? Então isso foi a... Ele foi cuzão, assim, usando a palavra que tu usou, desculpa. Não deixou bater foto e tal. Mas foi... Não, foi meio mal, assim. Não sei se ele não gostou. Mas geralmente você, como técnico de som, você pede pra bater foto? Não, galera, não. Nunca. Você é profissional, né, cara? Você não vai chegar pro cara e pedir pra bater foto. Não, ali tu tá trabalhando com o sujeito, o artista, teu colega de trabalho. Eu vou ser sério, eu nunca, não lembro, assim, de ter... E os amigos não aproveitavam isso, cara? Pô, você vai fazer um show do cara lá, quero ir junto. Isso aí enchendo o saco, isso aí. Com frequência. Que aqui a gente não aguenta, entendeu? A gente vai fazer show aqui, cara. É uma lista de pedincho, parece que eu tenho carreira de teta pra ficar alimentando todo mundo aqui. Não. Quem tá todo mundo mandando perguntar pra ti por que tu e o teu amigo Alíbio quase foram presos? Eu não sei quem tá falando. Por que a polícia parou ele em Boston? Tem mais de uma pessoa falando aqui. Eu não sei por que eles estão perguntando isso, mas é tudo mentira. É tudo amigo, né? É tudo mentira e... Você morou onde nos Estados Unidos? Eu morei na região de Boston. Eu cheguei a morar em Boston mesmo uma época, bem próximo assim do centro, mas daí a maior parte do tempo eu morava em Malden, que é tipo subúrbio, assim, é como se fosse Criciúma e... E é uma filial de Criciúma Boston mesmo? Olha, a filial é boa. Hoje em dia eu diria que não, diminuiu muito, Pete, mas tinha uma época que era absurdo, assim, tu tava andando na rua e tu encontrava o cara que tu tinha estudado no Marista, um devedor, né? O cara que tava te devendo, então tu encontrava, assim, era absurdo. Quando o Matusa foi pra lá na época, acho que foi 2004, não sei, deu uma casa cheia num clube lá e era só gente de Criciúma. Foram 2 noites, né? Foram 2 noites, sábado e domingo. E por que tu voltou pra cá? Olha, cansou? Pergunta interessante. $1 bilhão, quem dera. Daí mesmo teria ficado lá. Não sei, eu acho que ali no final de 2008 eu comecei a ter ideia de voltar, não sei exatamente por quê. Mas tava ruim lá? Foi na época daquela crise de 2009? Veja bem, a crise lá era 100 vezes menos do que a gente tá hoje aqui, né? Então, a crise lá é top, né? Perto daqui. Eles nunca tiveram em recessão, assim, do PIB em recessão, ou desemprego 14%, algo assim, nunca chegou. Deflação, isso aí nunca aconteceu, entendeu? Mas o problema é que tu tá morando no exterior a vida inteira, mas se tu não botar na tua cabeça que lá é a tua casa, chega uma hora tu quer vir embora, entendeu? Que lá não vai ser a tua casa. Eu tenho um tio que mora lá há 40 anos, tu pergunta de onde tu é? Eu sou de Treviso. Ele tá lá morando em Nacho há 40 anos, é cidadão há 30 e poucos anos, mas continua sendo do Treviso, entendeu? Então a pessoa quer voltar num determinado momento. A grande maioria, né, Charles? A grande maioria, infelizmente. É onde você tem um umbigo, né? Não tem jeito, né? Quem tá aqui hoje, Pitbull, vai? Charles Carminati. Falando o quê? Falando de tudo, de som, de técnicos, de música, de Estados Unidos, de Brasil, ele já que estamos falando dos Estados Unidos, olha aqui, ó, fica ligado. Fica ligado. O Charles e o Guilherme não precisam de tradutores, mas nós, meros mortais, né, que aprendemos inglês na escola, né, aprendemos o verbo to be durante 9 anos seguidos, né, a gente precisa de um tradutor, né, cara? Então você vai na palestra do Tim Galway, o cara que inventou o conceito do coach, beleza? Coach dos coaches. Ele é o coach, ele é o pica da galáxia do negócio, tá? Ele tá vindo pra Criciúma dia 28 de agosto. Você não lembra? Dia 28, ele tá chegando esse mês, né? É dia 28. Segunda-feira, daqui tá. 3 semanas. Perfil 2 Coach, a Rádio Som Maior, traz a Criciúma, o cara que vendeu mais de 2 milhões de livros de Inner Game só nos Estados Unidos, a essência da liderança e do aprendizado. E o cara vai passar por 6 cidades do Brasil e Criciúma é uma delas, ok? Escolhida. A palestra tem tradução simultânea, então se você não entende nada de inglês, não se preocupe. Vai lá que vai ser muito bacana, tá? Convida a sua equipe, leve a sua galera, a sua empresa inteira. Não perca tempo, dia 28 de agosto, no auditório Jaime Zanata da SIC. Local maravilhoso para uma palestra. Beleza? Ingressos à venda na Smart Celulares e online no minhaentrada.com.br. Oferecimento Fiesc, Sicredi e Unesc. E a gente já volta aqui no Avesso com mais papo de som nos Estados Unidos, é isso? Tudo isso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados,
Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudos Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pitbull Gonde. Voltamos aqui no programa do Avesso. Você sabia que em Criciúma o Einstein, seu maninho, o Einstein Centro de Estudos oferece preparação por disciplina para os principais vestibulares e também para o Enem? Eu já sabia e o nosso ouvinte aqui no Avesso também já sabe. Já tá ligado, né? Já tá ligado, Tá ligado que as que o melhor disciplinas são lugar. redações, qualidades, física, Tudo que você matemática, quiser. química, biologia, geografia. Escolhe uma, escolhe duas, escolhe Dúvida, três. tem dúvida na tua mente, Tranquilo. vai lá. Você só faz a disciplina que você tem problema. Você não precisa cursar Dificuldade, todas. não precisa. É mais fácil, entendeu? Maiores informações nas redes sociais do Einstein ou direto com o professor Marcelão Miranda. Bruxo, tá difícil, tá complicado. Não se desespere, que o Einstein te ajuda. Beleza, Olha, aqui ficou lindo isso aí, né? ficou lindo Parece esse até que a nosso gente mexer. saiu, né? Isso. Até te dar um abraço depois. Olha só, hoje a gente recebe Falsa. o Charles Carminati aqui no programa É. do Avesso. Ele que veio acompanhado do Guilherme Spiazzi. Os dois trabalharam juntos lá em Como é Boston. que foi esse enfim. comecinho, essa parceria, essa troquinha que vocês fizeram nos Estados Unidos? Foi gostosa? Bacana lá? Foi Não, legal? eu comecei a trabalhar com som ao vivo aí, acho que Mas em vocês se 2003. conheceram lá? Sim. Olha só. Comecei a Moraram junto? Não. Não moraram Comecei a junto. trabalhar em 2003 com o Cezinha na Jade Sound, o cara que me ensinou, pô, acho que 90% do que eu aprendi, do que eu sei. Sim, muito E bom. eu acho que uns 2 anos depois que eu comecei, 2, 3 anos depois, por volta de 2005 ou 2006 que eu comecei a fazer som com o Charles. Exato. Começamos pegando muito casamento americano. Casamento americano é muito diferente, bom, cara. Como é que é o casamento americano? Muito bom Mas mesmo. o som é diferente? Então, É profissional. né? Começa com New York também? não, a banda, Não, a banda é- de casamento lá toca o que eles chamam de top 40, né? Que é o que tá tocando nas rádios, na verdade. Mas é muito clássico, entendeu? Toca muito Earth, Wind and Fire, toca muito Michael Jackson. Toca muito jazz, muito muito clássico. blues. Uma coisa que é muito diferente lá é que eles não gastam muito dinheiro na festa do casamento. Eles botam um som modesto, Sim. nada absurdo. Não Até bota por causa aquela do volume. Exato. Não bota aquela iluminação cênica, aquelas coisas que colocam aqui, mas gastam muito dinheiro nos convidados. Então, geralmente, eles dão hotel para 300 convidados. Ah, legal. Sim. Dão ônibus pro convidado poder beber o que ele quer. Então, eles levam pro hotel, buscam. Enfim, Casamento bom dia, né? Esse... bom de ir. Pra quem quer beber, comer, é bom de ir. Mas eles não gastam assim muito como é aqui. Aqui tu vê casamentos nos clubes aí que eles botam Decorações. decoração. Cor, É bonito, mas lá eles têm uma visão um pouquinho diferente, entendeu? Mas lembra que a banda não é barata, né? Não, a banda com as quem a gente bandas lá trabalhava são- não era são bem Mas a não banda era é cara o quê? 10 mil dólares? 20 mil dólares? por aí, nessa faixa. E vocês são vestidos como num casamento? O técnico de som? Tem exigência, não? Tem, Sim. Tem que ir vestido Aqui social. também, Charles? Com certeza. Ah, e tem que depende o... Dependendo da promoter, no mínimo, tu tens que ir todo de preto. Algumas vão exigir que tu use gravata e terno. Gravata, mandei numa atrapalha, não é? ruim, Pra tu fica meio montar, preso. não. Pra montar, você monta como for, porque chega Claro. bem antes. Então, na Tinha o quê? montagem, tu 10 vai... horas antes? É bem antes mesmo? Não, Não, é não. bem antes. É bem antes, Casamento, a maioria deles, não talvez a nossa parte, Guilherme, a parte do som, mas casamento é tudo um dia, 2 antes. Esse tempo eu tava fazendo um evento com o Sandro Zanetti e ele ia fazer um casamento no sábado, ele tava montando na quarta. Só pra ter uma ideia, entendeu? Porque a promoter, ela faz alterações, né? E não é uma crítica isso, ela às vezes não gosta de alguma coisa e tal. Da mesa no lugar tal, tem Exato, isso? a mesa, a iluminação, aqui eu não quero, amarelo, aqui eu queria... Tá, mas uma mesa de show gigantesco não tem como você mudar depois. Nos casamentos, a maioria das vezes não permitem que coloque a mesa mais na frente. No meio, assim, aquele Não, meio da galera? Não, fica ao lado da banda. É, eles E a mesa deixam no pequena, né? Ah, então- Algo funcional. Quer dizer, não é igual um show que você tem que realmente ouvir de verdade. É Não, uma porque coisa mais não fácil. porque a prioridade do casamento é quem está casando, né? Então a gente vai fazer o que a promoter ou as pessoas que estão casando exigir. Se o cara Aí falar... tem uma certa distância do palco? Tem, Porque às tem. vezes eu vejo que show tu tá no meio da galera ali, né? Sim, No meio do salão, digamos. A distância ideal, se tu pega a velocidade do som, a distância ideal seria 30 metros. Velocidade do som. Pelo menos. Olha só. É porque é onde dá o primeiro delay, né? 30 metros é quando o ouvido humano começa a notar um pouquinho de delay. Entre o tempo que leva do som falar e chegar no chegar. palco até na mesa. Se tu coloca muito mais perto do que isso, nos sistemas de caixa de som atual, tu não pega o espectro sonoro total, assim. Então ele não soa direito. E qual foi o... A gente falou do Humberto Gessinger, que você leva ele com carinho. Não tem Ele nada foi legal. contra ele, Não, porque ele foi legal, você falou. Sim. Mas quem não foi legal com você? Teve muito, cara. Eu vou dar falar uma coisa que é interessante, a tua pergunta é pertinente. Com a gente, todo mundo é legal. Porque o técnico tem... Porque um botão estraga tudo, entendeu? Exato. Eles dependem de você. Exatamente. Então eu não lembro de ninguém que não tenha sido grosso, nada assim, porque eles sabem. Se o cara tá mixando pra mim,
ele pode fazer... Acabar com o teu show. Pode. Eu não faria isso, entendeu? Quem geralmente pisa fora da linha é músico amador. São as Exatamente. bandinhas amadoras Ah, que que não daí tem ele- noção da coisa e ficam reclamando. Exatamente. E uma coisa que, quando eu trabalhava com o Charles fazendo som, tem que resguardar o equipamento. Tá ali pra fazer o som, mas também pra cuidar. Então, quando o cara quer mais retorno a ponto de tu sentir que vai estourar a caixa, segura. Tem um limite, com Tem certeza. limite. E o limite é esse, é o que o equipamento suporta. É aquele Mas por que ele programa... fica pedindo, já tá meio doidão? Retorno, aquela O coisa, álcool- Lobão, o enfim, álcool exagera, Tim Maia. hã? né? Exatamente. Quando bebe demais, a tendência é pedir cada vez mais. E tem sinal, Ele cara. deu o Escuta, exemplo né? do Tim Maia, mas não é o único, né? Os caras fazem muito... Como é que é o sinal? Tem algum sinal específico? Ou Não, só olha pra ti? geralmente só é- olha pra ti e manda. Não, existem. Por exemplo, tem bandas que eu trabalho com frequência que tu já sabe, né? Ele aponta pra guitarra, faz assim, levanta, faz sinal né? pra cima, ou ele aponta pro ouvido e faz o sinal de que tá mais ou menos. Teve algum show que tu não decifrou, Charles? Tu disse, esses caras tão loucos, já fiz tudo que eles pediram e não... Acontece muito em determinados estilos, mas é como o Guilherme falou, geralmente o músico... E, de novo, ser amador não é uma ofensa, né? Eu acho que a pessoa tá começando e às vezes ela não sabe o que pedir. Uma vez eu cheguei pro rapaz e falei, olha, como é que tá o som aí? Tá estranho. Pra mim não significa nada dizer estranho, né? E que é estranho, meu amigo. Exato, então ele tem que dizer, olha, eu quero um pouquinho... Quando tu pega um músico profissional, ele já sabe, olha, dá um pouquinho de agudo, tira um pouquinho de médio e tal. Tu vai desenvolvendo a linguagem, né? Porque o ouvido, a audição é um sentido como o paladar, né? Então eu não escuto da mesma forma que a Pete Mas falta escuta. muita acuidade, podia ser. Acuidade. É bonito isso. Para os músicos profissionais entenderem melhor as músicas e saber ouvir melhor, cara. Eu acho que o que acontece muito é que falta um pouco de dinâmica, né? Muitas vezes a pessoa só fala dá volume. Acontece isso muito com a gente, quando vai fazer bandas com menos, assim, experiência. Aumenta. E às vezes não é aumenta a guitarra, às vezes é baixa Muda a frequência. Entendi. Muda outra, refina, baixa exato. outro instrumento. Dá cara. uma- Porque se Dá tu uma aumenta mixada. tudo, vai continuar estando flat, né? Tu tens que, pra coisa ter dinâmica, tens que baixar um pouquinho alguma coisa, aumentar outra e tal, pra soar da maneira correta. Então, Privilegia algumas Qual é frequências. o pior instrumento pra regular, cara? É guitarra? o pior Guitarrista instrumento ou pra regular é o instrumento ruim, instrumento Qualquer vagabundo. entendeu? Ah, é? Você tem isso? Porque se o cara chega com um surdo bom, bem regulado, é fácil de regular. Se chega com uma Fender Strato, é só dar volume. Enfim, um instrumento vagabundo, instrumento ruim, ele deve Mas não ser... tem jeito, então, cara. O cara tem que comprar coisa boa, tem que gastar dinheiro, já. Uma das coisas, quem tá ouvindo, que é meu amigo, sabe, que eu falo com frequência. No som e em quase tudo na vida, não existe bom e barato, infelizmente. O que custa... Lustra. Isso é a frase da dona Bebeli, né, Vou cara? Bebeli, o que custa lustra, minha Aí, neta? Ela gente, dizia. Uma outra coisa que incomoda Infelizmente, não existe, bom e barato, não é existe. o palco, muito retorno no palco. Ainda bem que hoje a gente tem um monitor in-ear, cada um Sim. pega o seu, põe no ouvido e fica cada um no seu universo. Mas quando não tem, que é no palco mesmo, retorno muito alto e às vezes amplificador de guitarra muito alto no palco também acaba prejudicando o próprio show, né? Tem que ter um pouco de educação musical. Ô, Charles, em termos de estilo musical, daí tu vai comandar um show de rock, daí depois tu vai fazer um sertanejo. Tu faz tudo, né, Muda cara? muito Faz. as ações, a tua operação ali? Muda porque muda completamente a música em si. a Tem um que dinâmica é mais da música. fácil de produzir, não? Olha, pra mim, o mais fácil é aquilo que eu gosto, né? Se eu for fazer um show de rock, por exemplo, se torna mais fácil. Mais porque prazeroso. Claro, porque daí conhece a música. Tu fica escuta mais- melhor, quer dizer, tu entra Não, melhor no é por negócio. causa da bagagem. Eu não vou te mentir, assim, bagagem, eu acho a tua que história. chega um ponto que a gente fica meio anestesiado, assim, de julgar uma banda ou outra, entendeu? O que eu quero dizer que fica mais fácil é que, por exemplo, se eu for fazer um show pra uma banda que eu escuto, né, que eu conheço, fica mais fácil de mixar, porque eu sei exatamente qual é a energia de cada música, ou qual, enfim. Onde entra cada solo, inclusive, quer dizer, cada coisa, né? Exatamente. Tu conhece. Exatamente. Ó, essa música eu uso. Mas sertanejo é tudo igual, né? Tu regulou pra uma música, regula pra 100, elas estão as mesmas notas, é tudo igual. Não, né? hoje em dia não, mano. Eu entendi o. Fala mal do sertanejo, Charles. quis falar mal, Tu não mas- vai falar. Não, eu não falo eles mal. quiseram os Não, dois muito- falar muito- mal do sertanejo. Não, mas muito pelo Não, contrário. eu Eu não acho que falei o mal, sertanejo ele tá em evolução, ele tá se tornando cada vez mais pop, então ele tá entrando bastante guitarra, teclado. Hoje em dia muita banda usando auxílio de VS, então é complicado. mixar Talvez que é o sertanejo. sequenciador. Isso. O galera do Matusa veio aqui explicar, né? Que eles falaram que acabam usando em algumas coisas que é impossível. Claro. Você conseguir um coral, né? Você tem que Exatamente. usar, né? Exato. Eu desafiei eles, né? Você sabe que eu Isso desafiei, né? só mostra o quanto o Neném estava à frente do frente. tempo, né? Porque ele fazia isso nos anos 80, o que as bandas estão fazendo agora em Agora, 2018. ele né? falou aqui, cara.
Ó, o Pito, o Eduardo, tá dizendo que o Charles sabe tudo de som. Melhor som, equipamentos de ponta. Parabéns pela entrevista. Ah, o Pito. E a Marilza tá dizendo que reencontrou um amigo em Boston através de você, Charles. Sério? O Florentino Rezende. Ah, é verdade. Uma coisa que eu Encontraram lá, ó. Uma coisa que eu achei interessante nas primeiras vezes que eu trabalhei com o Charles foi ver ele mixando do laptop e depois do tablet. É, isso aí. Com um tabletinho? Hoje em dia tu não, Tecnologia se te tu não proporciona. pode, né? Não é o ideal, é claro, né? Mas se tu não pode colocar a mesa de frente, você consegue num iPad ou num tablet Android controlar a mesa, assim, lá do... Da onde você tiver, não Onde interessa. quiser, até onde pegar o Wi-Fi, tu consegue controlar. Facilita bastante, principalmente... Totalmente de confiança, não. Não, tu tens que ter uma conexão Wi-Fi boa, né? Mas e se perder a conexão, não vai parar o som, Não, evidentemente. mas por exemplo, você lá fora você tinha conexões, imagino, melhores, inclusive, do que no Brasil? Ah, ou, com certeza. ou a gente ainda tá mal ainda nisso aí? Não, aqui não é que a gente tá mal, é que o preço, né? Se tu quiser uma conexão boa aqui é muito caro, né? Não, mas lá era 100 mega, né? É, exato. Lá, quando eu saí de lá em 2009, já o normal já era 100 mega em casa, assim. Hoje em dia já deve ser... E te dá frio na barriga? Que nojo que me deu Ainda agora. hoje em dia, não? Não. Não, hoje é de boa. Fecha os olhos e já vai. Dá frio na barriga, assim, as primeiras... Principalmente na hora de subir no palco, né? Ver se não vai entrar atrapalhar nada. sobrando. Porque assim, tu passa, o ideal é passar som, né? Tem banda que não passa, mas vamos lá, né? O ideal é passar, né? Uma passagem de som bem feita, claro que na hora do show muda tudo. Porque entrou pessoas, mudou a temperatura do ar que influencia. Tem as pessoas, então muda a acústica, quer não. Mas pelo menos a passagem de som é a garantia de que tudo vai soar. Mesmo assim, algo pode acontecer, né? A minha filosofia é tem que pensar que vai dar tudo errado. Porque se tu pensa que vai dar tudo errado, tu tem backup de tudo, né? É. Então, se a gente vai fazer Olha. se a gente vai fazer um som com 2 mesas, eu levo 3. Se a gente vai fazer É igual um som... relacionamento, você não pode ter expectativa. Daí dá Exato. certo, entendeu? Se você... Tem que pensar nisso. Mulher, Até porque a pessoa que está promovendo o evento, às vezes está arriscando muito, né? Então não dá pra tu causar um problema. Qual foi o maior espetáculo que tu já participou? Ele vai responder na volta, entendeu? Quem tá aqui hoje, João Pitbull. Kleber, João Kleber. o maior Charles espetáculo. Master, Charles Carminati, hoje aqui no Avesso. Olha aqui, ó, fala o Charles seguinte, Brown. ó. Sexta-feira tem programa especial. Tá? E a gente vai falar de um carro que é um fenômeno. Vamos entrar nesse Um carro aí, vamos ver fenômeno qual que é de desse vendas. carro. É um fenômeno de vendas, o maior recorde do Brasil de pré-venda da história do Brasil. Opa, Como é que fala o nome dele? tô pra saber. Quero que eles me ensinem Eles sexta. têm que me ensinar falando desse carro. Sexta-feira eles Sei vão... que ele é bonitão, entendeu? Então aqui, ó, o novo Renault ensinar, lá Kwid na Vipcar. já está disponível na Vipcar Renault, beleza? Com design, segurança e conforto, esse carro vai te surpreender. Passe na concessionária Vipcar Renault mais próxima e conheça o SUV dos compactos. Faça um test drive e surpreenda-se. A gente já volta aqui novo. O que você quer falar? Você já viu Eu o e carro? o Arthur, a gente tava combinando, tu vai fazer o programa de dentro do carro. Vou fazer? Só tu sozinho. Sem ar-condicionado, bem abafado. Não, Vai, tem deixa ar, ele bem lá abafado. dentro. Ele é deixa. completo, né? Não dá, não tem É como. completo, não É, adianta. pois é, aí verdade, pedir radio, não, a gente já não volta deu. uma vez. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudos Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Ah, voltamos, Pitbull Voltamos Bonde. aqui no programa do Avesso, nessa terça-feira ao vivo. Olha, terça-feira que hoje pela manhã cedo, né, o clima fechou, as nuvens cúmulos nimbus, é isso? Ficaram tentadoras. Você viu o ventanal que deu hoje? Que horas? Com certeza. A hora que tava Eu dormindo. acordei 8h30, A hora gente. que tava dormindo. Com certeza. 8h30, deu antes disso? A gente perguntar também isso, né, Marlon? É uma... 6 horas, 7? Brincadeira. Foi às 7h30 da manhã. Ah, não, nós estamos brincando, né, vocês? Só a Delor viu Pete, essa parece que brincadeira. o mundo ia cair, Pete. Verdade, por isso que eu dormia, entendeu? É, tá bom. Enquanto o mundo tá desabando, né? Você tá dormindo? coisa bem linda. Olha aqui, eu falo uma coisa bem linda. Hoje é terça-feira. Hoje tem Jack. Tem Jack hoje? A gente tá devendo uma visita pro Jack, hein, mano? Estão devendo? Uma terça. Uma terça-feira? Arrochar. Ah, tamo? Vamos arrochar, né? Terça-feira da Jack Rocha, Bonde, pra ir, lógico. né? Tá, não, Temos tem que ir, né? Patrocinador. Convidar o Charles vai junto. Vamos convidar, vai. Quem tá aqui hoje? Charles Carminati, É? nosso técnico de som, e eu fui pro intervalo perguntando qual foi o maior espetáculo que ele trabalhou. O maior espetáculo. E a gente da sua falou o vida. quê? Brazilian Day, vai? Essas coisaradas que inventam de Brasil fora do Brasil. Sim, eu trabalhei do Brazilian Day, trabalhei nos rodeios, né? Tinha uma cidade chamada Brockton lá que faziam... O rodeio brasileiro mesmo? O rodeio brasileiro. Vinha bandas... Hoje em dia eles estão levando mais sertanejo. Na época que eu tava lá ainda era muito axé. Acho que o último que eu fiz era o Cheiro de Amor que tocou. Cheiro de Zé Velho Mas também. dava muita gente. Era assim, 2 dias de rodeio, igual aqui, assim. 20, 30, 40 mil pessoas nos 2 Mas lá o dias. brasileiro faz essa zona que ele faz aqui, ou lá ele é Faz
faz igual ou pior aqui, eu acho. Ah, não, lá ele faz pior? Olha, o Mas não tem pessoal... punição lá? Tem, com certeza. Mas a gente apronta bastante lá, sim. Não posso... O brasileiro incomoda? Incomoda. Tá, daí você fez o quê? O Roberto Carlos, você fez como é que é? Isso. Roberto Verdade Carlos... que o Roberto rei, Carlos o nos rei é o Estados rei, Unidos, o rei é o o rei, rei, around the world. Pra mim é difícil dizer, porque eu particularmente não gosto, mas é o rei, sim. Adoro Porque sinceridade. eu lembro que a gente foi fazer a produção do show deles e ele começou a pedir percussão e falou, a percussão tem que ser essa marca, ele no caso a produção dele, né? E tem que ser azul claro ou branca. E quando eu falei isso pro contratante, o contratante falou, cara, isso é idiotice, não perde tempo com isso, não vou botar porra nenhuma e tal. E ele botou os ingressos à venda de manhã, acho que 7, 8 da manhã, e vendeu assim 11, 12 mil ingressos em 4 horas. Já tem que fazer tudo que o rei quer, né, Charles? Na marra, né? Aí foi um dos melhores shows que eu trabalhei na vida, porque tu perguntava pro cara pula, ele perguntava qual altura, né? Ele não perguntava por quê. Aí ele não queria saber, daí Não, o daí produtor. botou absolutamente tudo que eles pediram, hotel e tal. Foi interessante que na época eu acho que ele ofereceu $650 mil pra ele fazer o segundo show, e ele não quis. Devia estar sobrando. Só um minutinho, velho. Mano, tira o áudio, tira a trilha, Marlon, por favor. Até que ele ofereceu, o Roberto Carlos não quis? Eu lembro que ele ofereceu o mesmo cachê do primeiro show, que eu acho que em dólar era 650 mil, e ele não quis, mandou devolver os ingressos que tinham sido vendidos extra e não foi embora. Bota a trilha, dá pra acabar o avesso agora aqui, né? Daí o mano 650 pergunta mil. por que ele é o rei. Mas Roberto Hã? Carlos é chato, fim de ano, gente. É, o pessoal Respeita fala. o rei. Não, respeitar, a gente respeita, né? Entendeu? A gente é obrigado a gostar, Pra né? negar cachê. Se não tiver Roberto negar Carlos, cachê. se não tiver Respeito Roberto Carlos muito, no final mas do eu ano, não vira o ano, Não né? vira o ano, é verdade, né? Isso é Na fato. verdade, eu acho que o show do Roberto Carlos no final do ano, ele já gravou uns 50 shows, né? Sabia que o Moacir Franco veio aqui e ele contou a história pra mim que o primeiro show da Globo do Roberto Carlos foi ele que fez. Aquele show Mas da ele que virada. produziu, ele que produzia participou. tudo. Ele produziu tudo a história. Ele que inventou aquele negócio. Aí ele fez um ou dois, depois deram um pé na bunda dele. Tadinho. Ele contou isso pra Nosso mim. amigo, Moacir. Olha só. Mas tocaram ele pelo Roberto Carlos, no caso. Não. Ele produziu produziu o só. show, Ah, tá, entendeu? tá. Ele criou o padrão dos shows de final de ano. Sim, sim, Ele sim. inventou o negócio. Depois Bem tava que no tudo bom. filme do Tim Maia, o Roberto Carlos foi bem sacana com o Tim Maia, né? Foi bem. Então, não gosto mais do rei. Eu perguntei pro Sou Moacir Tim Tim Maia. se aquilo era verdade. Ele falou que eles pegaram leve com o Roberto Carlos, tá? É verdade, Michael. O Moacir mas eu ouvi falou, tá? falar Pegaram sobre isso leve com o também. Roberto Carlos, que ele foi bem pior que aquilo. Eu já ouvi umas histórias assim também. É E o que verdade. que... Não vou mais gostar Tá, do mas você viu a perna mecânica dele, é verdade? Eu vi, de novo, foi uma coisa meio rápida, né? Mas como dizem que tem até um ditado, né? Que é mais difícil ver o Roberto Carlos de bermuda do que... Enfim. Mas ele não tava. Tinha alguém, eu acho, regulando. Não sei se tinha que regular na época, né? Imagino que hoje em dia não precisa mais. Mas isso no show aqui em Criciúma, Foi né? no show no ginásio. No ginásio fui. municipal. Aqui em Criciúma? Foi. Você viu ele aqui, regulando aqui? Tinha uma pessoa regulando pra ele a perna, né? Olha só, vê esse Marlon. Já vi isso aqui na tua Muita gente, inclusive, até hoje acha que é mentira, né? Que ele perdeu a perna, né? Muita gente que é fã, porque nunca ninguém viu. Né? Ele perdeu num acidente, isso? Acidente de moto, se não me engano, de carro, né? Mas ele não fala a sei. respeito disso, né, Charles? Eu acho até estranho, eu acho que ele poderia usar a fama dele até pra divulgar, enfim, Campanhas, enfim, né? Em prol de quem perde, Exato, pra próteses. Você fez aquela da herpes, né? Você ajudou a galera a divulgar, não foi? Que herpes. Tu fez uma campanha da herpes, não foi? Eu? A última vez, da boca. Tá. Ah, não era você, desculpa. Nossa, mano, que péssimo. Vai, cala a boca, vai. Olha aqui. Ô, bicho, aí você falou, qual foi o maior espetáculo? O Brasileiro Day, você falou que não dá 1 milhão de pessoas, é mentira? Não tô dizendo que é mentira, né? Tá, a gente divulga 1 milhão de pessoas no E Brasileiro falou Day. dos bastidores, que é tipo assim, a venda centenário aqui, gente. Não é aquela coisa gigante que a gente acha que é. É que a foto engana um pouco. Aumenta. A rua lá, eu acho que eles chamam de Little Brasil, a rua não é tão grande assim pra caber 1 milhão de pessoas, mas é um grande evento, entendeu? Mas existe um pouco de exagero, assim, na Pouco, quantidade. brasileiro não exagera? A gente tem um pouco essa mania de exagerar, né? A gente, assim, o que aparece aqui pra nós é que quando acontece alguma coisa de brasileiro lá, parece que os Estados Unidos para pra ver a gente. Não existe isso aí, né, cara? Não é verdade. A Copa do Mundo brasileiro não para. Você tava na época da Copa lá em 94? Não, eu não tava. Eu tava na segunda, né? Em 2000. Nas outras duas, né? 94 não. Mas eu tiro por base na final de Copa do Mundo de 2002. A última que a gente ganhou foi 2002, né? Que a gente ganhou depois de 94. Da Alemanha? Enfim. Eu tava trabalhando, inclusive, no evento, mas o americano... Ele nem sabia o que estava acontecendo? Eles não sabem quem é Ronaldinho, quem é Neymar. O americano mesmo, o futebol lá continua sendo muito fraco. Não, na verdade a gente vê o futebol bem mais forte já, né? Ele já tem Não, agora uma liga. mas ainda É muita lenda isso, Não Charles, compara, também? não compara. O que E o ganhou- Guga? Ele era conhecido, assim, tem menos gente que acompanha o tênis do que a gente imagina nos Estados Unidos, mas ele era conhecido. Menos? Menos. Tá, o forte é o que? O basquete mesmo? Lá na região que eu morava, a região de Boston, os times que são fortes lá na região, que seria basquete, futebol americano e beisebol. Que é o Celtics, o Red Sox e o New England E Patriots. o que você acha de ter morado tanto tempo lá,
essa nossa propensão no Brasil a absorver a cultura americana? É boa no sentido geral? Quanto mais a gente absorver isso, é bom ou ruim? Por exemplo, aqui em Criciúma a gente tem um clube, né? Um time de futebol americano. Eu não vejo mal nisso. Eu acho que se absorver algo que seja bom, né? A gente deveria absorver outras coisas deles, né? Para evitar um pouco, enfim. Eu sempre falo, as pessoas me criticam um pouco, mas eu acho que se a gente absorvesse o patriotismo americano, nós já estava em guerra civil há muito tempo, né? Já tinha se matado tudo aqui. Aqui no Brasil? Ah, com certeza. Por muito menos nos Estados Unidos, eles já estavam se degladiando lá, se tivesse... Mas lá também tem, né, o Charles, corrupção, enfim, não tem? Lá tem corrupção, mas vou dar um exemplo. Acho que o Mano fala coisa muito pior do que eu vou falar aqui agora. Olha. Não tenha dúvidas. Pode soltar seu verbo, Charles Cardinale. Você pega os maiores escândalos de corrupção de corrupção do presidente nos últimos 40 anos, foi a menina que o Bill Clinton pegou, entendeu? Que ela guardou o vestido. Exato. 4 anos, né? Escândalo deles lá é isso. Ou aquela questão do Trump agora com a Rússia, que é um escândalo, mas não tem nada a ver com dinheiro. Ninguém roubou nada. O que quer que ele tenha feito foi antes de ser presidente, e é um escândalo. Vocês viram um deputado pedindo nudes que o fotógrafo... Maravilhoso. Vamos ligar para esse deputado, né? Esse Ai, cara que é tosco! bom, cara. Vai trabalhar, meu filho! Vai trabalhar, seu... A diferença... Vá. O que ela acabou de falar é uma diferença. Falando de novo dos Estados Unidos, aquele senador... Esse foi do... Sim, aquele senador John McCain, ele tirou um tumor do cérebro e 2 semanas depois estava no Senado votando. Então, assim, aqui a gente... Eu estava vendo esses dias o deputado que é mais assíduo, eu acho que é o Tiririca, se eu não me engano. Mas o normal de um deputado é faltar 20, 22, 25% das sessões. O normal, se considera normal, assim. Um deputado com 80% de frequência é excelente, entendeu? Mas, enfim, é uma discussão talvez para outro Tem o programa. maior perrengue que você passou no show, você lembra de algum? A gente passa perrengue o tempo todo. O que? Então Direto do equipamento da pau, cara? Aconteceu num evento que eu estava trabalhando, era um evento com gerador. Eu acho que... Todo evento é obrigado a ter gerador no Brasil? Todo show nacional que eu faço nos últimos tempos, com raras exceções, o produtor do evento pede para ter gerador, nem que seja para stand-by, né? Ou seja, para ligar no caso de faltar energia ou coisa do tipo. Eu acho que é um investimento que vale a pena, porque se tu tá fazendo um show que tu tá arriscando 100 e poucos mil, não vai ser R$2.000 no gerador que vai... É aquela história de ter seguro no carro, né? A gente paga para não bater, né? Mas o maior perrengue teve a ver com o gerador. Eu tava fazendo um evento e... 2, 3 minutos antes da banda subir no palco, o gerador começou a fazer um barulho estranho. A gente foi ver, tinha arrebentado a vela aquecedora. Tava dando fuga no motor. A gente teve que trocar com o gerador ligado, energia ligada. O gerador quente, então era um jogando água para esfriar um pouquinho o motor, eu apertando a válvula. Mas no final deu tudo certo. Mas tu tem uma equipe que trabalha contigo hoje em dia? Geralmente Quantas pessoas, Charles? Depende do evento. Pode ser 2 pessoas, pode ser 5, pode ser muito mais do que isso. Esse negócio de artista que vai muita gente, você falou pra mim ali, aqueles caras que levam 30. A maioria das vezes é tudo frescura. A maioria das vezes não é nem frescura, é mentirada pra viajar de graça. É a comitiva. Exatamente, é igual tu falou do exemplo do Neymar, os né? parças, né, que eles falam. Isso acontece com frequência. Tu vê a banda chegar em 10... No palco tem 3. No palco tem 3, 4. O resto tá lá fingindo que tá batendo foto. Ou dizendo que é o cara que posta. Stylist, raw. Exatamente. Só mentirada. Mentirada, infelizmente. Nem sempre, tá? Nem sempre, não claro. Não é todas. Não, muito pelo contrário. Acho que a minoria absoluta, a maioria das vezes, eles viajam só porque precisa. Mas acontece muito isso, sim. Nos Estados Unidos, principalmente. Adoram, quer viajar. Eu vi, quando eu fui tirar o meu visto, cara, eu vi uma banda inteira que tava tirando visto. Sim. Tinha uns 30, assim, tudo enfileiradinho. De algum, não me lembro qual era o cantor, porque era um sertanejo que ele ia também tocar nos Estados Unidos. Sim. Aí a 3 na frente tava. Hoje em dia eles estão negando muito visto, então tem muita banda indo pra lá levando só o essencial, assim, leva os vocalistas e pega uma banda lá, e é caro também, né? Levar todo mundo, né, pô? Pedir um visto de trabalho fica caro, então muitas bandas não levam. O visto de trabalho é mais caro que o normal? É mais caro. Na época que eu tava lá, custava $5.000 por artista. Que? Assim, por artista, né? E é caro. Caraca, velho. Se tu pega em valores em reais, hoje em dia é bem caro. Né? Tá por artista o quê? Pra cada um da banda? Não. O pacote, teoricamente, o pacote, uma banda? O advogado em si cobrava mais ou menos isso. Mas é uma grana, hein, bicho? É caro. Eu sempre falo com os promoters de eventos, R$100 é muito dinheiro se deu prejuízo de 50 mil, né? Entendeu? Então, o que puder... Você viu muito prejuízo na tua vida já? Vi muito, nossa. Muito show que não deu ninguém? Vários, infelizmente. Qual foi o menos gente que você viu? Eu já vi um show que nem eu fiz um evento nos Estados Unidos uma vez. Só pra ti? Eu fiz um evento nos Estados Unidos uma vez que nem o produtor do evento veio. E era de quem? Era um DJ, ele até da quarta linha, pra tu ver como o mundo é pequeno, né? Ele fez o evento e esqueceu.
Ele contratou a gente pra tocar, eu tinha uma banda lá, contratou a gente pra tocar, pra botar som. 10 horas da noite não tinha ninguém, eu liguei pra ele. Tá, o que aconteceu? Ah, era hoje? Eu esqueci. Não tinha Foi bom, ninguém. nem ele veio. Então a gente brinca que deu só um braço, né? Aquele cara que chega na frente do salão e só põe o braço pra dentro, ele nem entra inteiro. Ô, Bruxo, tá ali que não dá tempo pra mais nada, cara, obrigado. Você tá botando som aqui ainda? Sim, com certeza. Galera Charles, quer te encontrar, pode como é escrever que livro, é? né, Charles? Do Boa. teu pai, a família inteira junta, Roberto, beijo pro Lourenço, pra todo mundo. Seria uma boa ideia. Como é que a galera te encontra aqui? A gente trabalha geralmente para pessoas que contratam com frequência, entendeu? Já é normal, então, Já é galera. normal, já procura por telefone, geralmente é referência. Você acha que na rede social? Acha nas redes Todos os sociais. tamanhos de festa, pode ser uma festinha, Pode, ser um... todo. Toca qualquer coisa? Não, tô qualquer coisa não. Mas... Toca direitinho? Sim. A piadinha ruim aquela. O demais, Marcos ia né, fazer, né? Marcos? Toca Marcos tá uma pra mim, sorrindo, né? Marcos tá ali, Ele ó, ia adorar fazer essa piada. Já Ia conheci adorar ele. esse programa. Não, olha aqui, não dá tempo pra mais Acabou. nada. Obrigado, meu Chega bruxo. pra vocês. Foi um Grande prazer. Olha aqui, ó. Se você quiser ouvir esse avesso será disponibilizado no YouTube, no SoundCloud da Rádio Som Maior. Fácil demais, beleza? É só... O que é, Max? SoundCloud. Eu faço o que eu O mano quero. tem que voltar pro inglês urgente. O inglês é aquele do coisa, né? E hoje não tem reprise, verbo tem to jogo. be. Ah, hoje não tem reprise do avesso? Hoje não, né, Marcos? Porque daí depois tem pós-jogo, bababá. Só se for depois, né? Fazer ao a vivo? reprise. Não tem, o Marlon determinou que não O tem. Marlon Não tem. vai ficar... mas se o Eu Marlon que disse que mando. não, é porque não Então hoje tem queremos. jogo do Tigrão, que horas que é o jogo? 7h15. 7h15, 16 horas começa a transmissão. Beleza? Toda a equipe da Som Maior, que é, rapaz? Que é, rapaz? 18? Ai, 18, assim, 2 horas da manhã vai começar? Vai. O mano tá sabendo legal. Legal, Vamos. jogo é futebol, aquele negócio que tem 11 cada lado, E né? aí um corre pra um lado, o outro pro outro. Legal, beleza. Vou ver um desses pra eu ver como é que é. Tá, beleza.